Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento de todos, para que todos possam entender a vontade dele e tenham coragem para executar essa vontade. Bem, nós começamos falando ontem sobre a justificação que nós recebemos, quer dizer, o perdão, a absolvição que nós recebemos da parte do Pai, do Deus Pai, por causa da nossa fé no Filho dele, o Senhor Jesus Cristo. E há de se notar uma coisa: essa justificação, essa justificação que nós recebemos de graça, você não tem que pagar nada. Você tem que ser sincero, transparente, verdadeiro. Porque você tem visto muitas pessoas, infelizmente, que dizem: eu creio no Senhor Jesus, eu sou fiel na igreja. Ela tem sido fiel à sua igreja, à sua denominação, ao seu pastor. Ela tem sido fiel à sua religião, à sua religiosidade. Mas essa fé não traz o benefício da paz que o Pai nos dá. Por quê? Essa é a pergunta. Por quê? Vou dar um exemplo. Você já deve ter tido essa experiência, você já deve ter amado, se afeiçoado uma pessoa com todas as suas forças. Você se entregou para essa pessoa. Você a amou de verdade. Você deu a sua vida para ela, por ela. Aí, mais tarde, quando você vai viver junto com ela, você descobre que aquela pessoa não o amava, não correspondia com a mesma intensidade que você tinha para com ela. Aí vem a decepção, vem a frustração, não é? Você já deve ter feito isso. Amado uma pessoa com todas as suas forças e depois você descobre que aquela pessoa não correspondia. Preste atenção, a mesma coisa com respeito à fé em Deus, a fé no Senhor Jesus Cristo. Deus sabe qual é a fé que nós colocamos ou temos colocado nele. Ele conhece a gente. Ele sabe com perfeição aquilo que está dentro de nós. Se a nossa fé é uma fé de verdade, de entrega, de submissão, de obediência, ou se é uma fé, digamos, fantasia, uma fé mágica. É isso aí. Que a pessoa faz aquele momento, naquele momento, dá aquele amor, aquela crença naquele momento. Mas quando sai daquele ambiente, é outra coisa. Quer dizer, Deus já sabe. Antes de nós manifestarmos a fé dele, ele já sabe quem nós somos. Ele sabe que nós carregamos dentro de nós. Se é sincera aquela entrega, ou se é enganadora, ou se é ilusória, se é sensacionalista. Deus sabe. Então, quando a fé, a verdadeira fé, que exige sacrifício da nossa parte, do nosso eu, de entrega para outra pessoa, ou, no caso para Deus,
então na hora vem a paz. Deus dá em troca aquilo que nós lhe oferecemos. É o que está escrito. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Isso se aplica não só o que é mal, mas o que é bom também, que é a crença, que é a fé, que é a entrega sincera para o Senhor Jesus. E eu posso falar isso também porque durante 2 anos, mais ou menos, eu entregava a minha vida para Jesus, levantava as mãos, orava, está aqui, meu Deus, e tal. Quando eu estava na igreja, eu tinha uma fé, mas era uma fé fantasia. Hoje eu sei. Quando eu estava fora da igreja, num outro ambiente, então aquela entrega já não tinha mais valor, aquela entrega feita no outro dia não tinha mais valor, porque eu já estava me correspondendo com o pecado, com aquilo que não agradava a Deus. Ora, como é que pode? Dentro da igreja eu sou fiel, fora da igreja eu sou infiel? Você aceitaria uma pessoa assim, amiga e amigo? Você se aceitaria alguém que faz uma entrega para si? Faz uma entrega para você. Mas você já sabe de antemão que aquela entrega não é sincera. Você aceitaria? Pois é, o Pai, o Espírito Santo, que é o Espírito do Pai, conhece quais são as nossas intenções, quais são os motivos pelos quais nós entregamos a nossa vida ali no altar. Quando é sincero, quando a pessoa faz algo do mais profundo da sua alma, eu me entrego, eu me rendo, cansei mesmo de ser eu agora me entrego. Então, quando acontece essa entrega total, verdadeira, essa fé não fantasiosa, não mágica, mas essa fé de crença, de querer obedecer e obedecer o máximo possível, fazer tudo o que for possível para seguir aqueles preceitos. Então, a pessoa recebe paz. Você sabe que a pessoa pode não ter grandes conhecimentos da palavra de Deus, conhecimentos dos mandamentos, das leis, das obrigações. Pode ela não ter isso. Porém, a pessoa, quando crê em Deus de verdade, quando crê no Senhor Jesus de verdade, quando aceita aquele sacrifício que Ele fez por ela, deu a vida dele por ela na cruz, e vive aquela fé acima do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, da sua família, da sua mulher, do seu marido, acima de tudo, seu dinheiro, sua posição social, acima de si próprio. Então, ela recebe a paz de Deus. Amiga e amigo, aí está a razão do porquê muitas pessoas, infelizmente, vivem naquele vai e vem, chove não molha. Sabe como é que é? Meio barro, meio tijolo. Não dá. Não dá. Ou é ou não é. Com Deus não tem mais ou menos. Meia boca não vai funcionar. Bem, então, quando há a entrega sincera pela fé no Senhor Jesus, quando houve essa minha entrega, o dia que houve, na hora, houve também resposta de Deus. Na hora. E é o que nós temos procurado passar para as pessoas, porque muitas pessoas reclamam, mas eu já fiz isso, já fiz aquilo. Você fez com, digamos assim, com o seu corpo, você tomou uma atitude com
movida por alguma coisa, por uma emoção. Mas quando você saiu daquele ambiente, não correspondeu mais. Ora, que é o que acontece no casamento, muitos casamentos acontecem assim, a pessoa casa e só vive os dias da lua de mel, depois ela, coitada, fica chupando o dedo. Ora, veja só, então nós temos acesso, está aqui escrito, temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quando a gente recebe a paz de Deus, a esperança da glória de Deus, de um dia podermos ver o nosso eterno Pai face a face, puxa, isso estimula, fortalece, isso dá força, dá coragem, empodera a gente para enfrentar as lutas, as dificuldades, os problemas e até a morte. Porque essa fé é que agrada a Deus. Mas não somente nisto, diz aqui, não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Quer dizer, da mesma forma como nos gloriamos na esperança de um dia estarmos face a face com Deus, cedo ou tarde, isso vai acontecer. Quem realmente tem a fé no Senhor Jesus Cristo, então essa pessoa tem paz na hora, recebe paz dentro dela. Não quer dizer que os problemas do lado de fora estarão resolvidos. Não, não é mágica. Deus não faz mágica. Não, ele cumpre a sua palavra, as suas promessas. Então, quando a pessoa tem essa segurança, essa paz, ela tem esperança de um dia estar permanentemente. E aí não haverá mais lágrimas, choro, pranto, não haverá nem memória, nem lembrança de quem eu era aqui na terra. Nada, zero. Lá no céu, minha amiga e meu amigo, não vai ter... fulano, você... Poxa, nada disso, você não vai encontrar ninguém que você conhecia, porque você será uma nova criatura, um novo reino. Nós vivemos aqui no reino do mundo, o reino de Deus no mundo. Mas quando passarmos para o reino dos céus, aí muda tudo, aí começa tudo do zero. Aí há um só Pai, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há um só Pai. E há filhos que carregam a imagem de Deus, que refletem a imagem do Pai. Então ali todos, sim, serão irmãos de verdade. Graças a Deus. Então, as tribulações, nós não nos gloriamos apenas nessa certeza que a fé nos dá de que um dia estaremos face a face com o nosso Pai. Mas também nos gloriamos nas tribulações. Pô, mas como é que pode nos gloriar? Como é que uma pessoa pode se gloriar numa tribulação? Você sabe que tribulação não são os problemas que a gente arranja, não. Não é nada disso. A tribulação aqui não diz respeito a eu plantei o que era ruim, estou colhendo o que é ruim hoje. Não é nada disso. Tribulação diz respeito às guerras, às lutas, às adversidades que nós enfrentamos neste mundo por causa da nossa fé. Então, vou falar por mim. Eu enfrentei uma avalanche de tribulações e ainda enfrento por causa da minha fé no Senhor Jesus Cristo. E é claro, isso é normal, tem que acontecer, porque com a minha fé no Senhor Jesus Cristo, eu queria andar na justiça aqui na terra, num mundo de injustiça. É óbvio que eu vou confrontar com o mal.
Eu vou confrontar com tudo o que é do mal. Se eu quero andar na verdade aqui na terra, obrigatoriamente eu vou ter que confrontar com a mentira. É isso aí. Então é uma guerra, há um conflito. São as tribulações que nós vivemos. Essa é a tribulação. Jesus disse, bem-aventurados, quer dizer, felizes, aqui Paulo fala, nos gloriamos na esperança da glória de Deus, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque Jesus disse, não se esqueça, bem-aventurados sois quando vos perseguirem, odiarem e disserem todo o mal contra vós outros, porque grande é o vosso galardão nos céus. Quer dizer, você enfrentar o inferno e permanecer e prevalecer por causa da sua fé sólida, digamos assim. Uma fé fundamentada nas promessas de Deus, não fundamentada em doutrinas dos homens, na opinião alheia, mas fundamentada na palavra de Deus, na palavra que saiu da boca de Deus. Isso, minha amiga, meu amigo, tem que acontecer para que nós venhamos colher os frutos dessas tribulações. Olha só, ele continua dizendo, sabendo que a tribulação produz paciência, quer dizer, perseverança. Você se mantém na mesma postura, mesmo que tenha sido injustiçada, mesmo que tenha sido aquela criatura perseguida injustamente. Você não fez nada de errado, mas você é perseguido, você é odiado. As pessoas olham para você com aquele olhar crítico, odioso. Você já enfrentou isso? E é o que a gente mais enfrenta nesse mundo. Às vezes você vai passar na imigração, quando a pessoa vê o meu nome, a gente sabe, a gente vê, a gente tem discernimento. O sujeito lá olha para a gente com aquele desprezo. Só o olhar dele a gente já vê o desprezo, o ódio. Aí, tal do Bispo Macedo. E quando carimba o passaporte, carimba com má vontade, com raiva. E ainda faz coisa lá para demorar mais um pouquinho, para a gente ficar esperando. É essas coisas e outras coisas mais. E outras coisas mais. Então, graças a Deus, graças a Deus. Não somente nisto, não somente nos gloriamos na esperança de um dia estarmos face a face com o Pai, por toda a eternidade, não é só por um tempo, mas por toda a eternidade. E ali já não haverá mais lágrimas, choro, pranto, nem lembrança do que vivenciamos no passado. Nenhuma, zero, nenhuma. Não se iluda pensando assim, quando eu morrer eu vou encontrar a mamãe, o papai, você lá em cima. Não vai encontrar, você vai encontrar o seu pai. Se você chegar lá em cima, você vai encontrar o seu pai. Jesus dizendo para você, vinde, filhos de meu pai. Vinde, bendito, filhos de meu pai, venham. Vai ser muito glorioso. Então ele diz, não somente nos gloriamos na esperança da glória, mas nos gloriamos nas tribulações, porque as tribulações produzem paciência, ou seja, produzem perseverança. Você se mantém ali, firme, forte. E isso é que agrada a Deus, porque Ele sabe o que nós passamos aqui na terra, porque Ele mesmo passou na pessoa do Filho dele. Ele mesmo passou aqui na terra por essas experiências. E a paciência, quer dizer, a perseverança, nos dá a experiência.
E a experiência, esperança. Você, falar em experiência, você já experimentou, você é uma pessoa já madura, experiente, já pensou casar com uma jovem ou um jovem inexperiente, criança, imaturo, cabeça de garotinho, criança? Nós temos conversado com pessoas que dizem: ó, bispo, eu fiz uma maior besteira na minha vida. Eu casei com uma criança. Porque você se iludiu com aquele corpo saradão, garotão, bacanão, aquele cara queimado, tal, de praia, do sol da praia, etc. E depois você foi conviver com aquela criança e então, em dado momento, aquela criança pega o joguinho do computador e começa a jogar lá. E você fica olhando: poxa vida, que burrice que eu fiz, que estupidez. Olha só, eu casei com uma criança, agora eu vou ter que dar de mamar para ele, vou ter que trocar as fraldinhas dele, ensiná-lo a viver, a se conduzir. Olha, uma pessoa assim é uma pessoa inexperiente. Vai conviver com uma pessoa assim. Eu não estou condenando, criticando, eu estou falando que é uma situação crítica. Você conviver com uma pessoa inexperiente. Por isso que é bom os dois terem o mesmo nível de maturidade, para que não venha ter esses desajustes que acabam decepcionando e frustrando aquele suposto amor. Bem, mas isso é outra coisa. E a paciência? A paciência traz experiência. Eu digo paciência no sentido de perseverança. Não é teimosia, não. Uma coisa é você ser perseverante. Perseverante naquilo que você crê que é certo, que é justo, que está de acordo com a vontade de Deus. Agora, a pessoa ser teimosa, insistir, perseverar na teimosia, é ela seguir o que é justamente contrário à vontade de Deus. Ela querer impor a vontade dela, custe o que custar. Aí ela vai se arrebentar. Então, a diferença entre a paciência, entre a perseverança e a teimosia. Não se esqueça disso. Vale a pena você observar se você tem sido uma pessoa perseverante, paciente, ou uma pessoa teimosa, insistir naquele erro. Isso é o mais a gente tem visto por aí. E a paciência produz experiência, e a experiência, esperança. Quer dizer, sustenta aquela fé. Porque esperança é aquilo que a gente não vê, mas crê, acredita, espera. Mais do que acreditar, você crê, você espera. E a esperança não traz confusão. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que é o amor de Deus que nos foi dado. Então, por conta disso, não há confusão, porque a pessoa, o coração, o novo coração é conduzido pelo Espírito de Deus, pelo amor do Espírito de Deus. Então não há confusão, não há conflito, porque se duas pessoas, por exemplo, que se casam, têm o mesmo coração, então ambas vão estar em paz uma com a outra sempre, porque o Espírito Santo está ali para guiar, dirigir, conduzir.
É óbvio que ele fala, ele ensina, ele orienta, mas se a gente quiser seguir a nossa teimosia, aí vai dar zebra, vai errar. Então, amiga e amigo, graças a Deus pelas tribulações, porque as tribulações não são punições de Deus. Tribulação é bênção, significa que você está no caminho. Significa que você está no caminho certo. Você já reparou, não sei se aconteceu com você, aconteceu comigo, você está passando por uma tribulação, e quanto mais calorosa é aquela tribulação, quanto mais quente é aquela tribulação, mais a sua fé fica aflorada, a sua fé se manifesta. Já reparou isso? E é fato, quanto mais você se aproxima da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, mais problemas você vai ter, porque o diabo não quer que você toque na cruz. Então ele cria situações contrárias à sua fé e para que você desista. Mas a tribulação, minha amiga, meu amigo, é uma bênção. Ela não deixa a gente acordar, ou melhor, não deixa a gente dormir, não deixa a gente cochilar sequer na fé. A tribulação é para isso. E graças a Deus pela tribulação. Todos nós encontramos com Deus num momento difícil da vida. O salmista disse: foi-me bom ter passado pela dificuldade, pelos problemas, para que eu pudesse conhecer a tua voz, a tua palavra, reconhecer a tua voz, a tua palavra, os teus mandamentos, os teus decretos. Quer dizer, ninguém se chega a Jesus numa boa, não. As pessoas se chegam a Jesus por problemas que elas mesmas arranjaram. Mas Deus aproveita aqueles momentos difíceis que a pessoa está desesperada, está esperando a mão ser estendida, está esperando a boia, o salva-vidas para se agarrar. Então ele apresenta o salva-vidas. E a pessoa então conhece Jesus. Então ele aproveita os problemas difíceis que nós enfrentamos na vida, as lutas, os erros que nós... É como nós costumamos falar, quando a pessoa está no fundo do poço, não tem mais por onde descer, não tem nem nada, zero, não tem como descer, e está rodeada apenas de terra, está no fundo, não tem ninguém do seu lado. Só tem um jeito. Ela olha para o alto, não pode olhar para baixo porque não tem nada. Para os lados não tem ajuda, não tem nada. Só tem um jeito, olhar para o alto e gritar. Socorro! Quanto mais fundo é o poço, mais forte é o grito da sua alma. E aí a mão de Deus é estendida para ela. Graças a Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito da paz, o Espírito da vida, o Espírito da misericórdia, da compaixão, o Espírito do perdão, venha sobre todos os que participam desta live, seja agora ou logo mais, ou qualquer hora do dia, da noite, hoje, amanhã, qualquer dia, ela estará disponível para aqueles que têm ouvidos, para ouvir a palavra de Deus. Bem, ainda falando sobre
o arrependimento, nós gostaríamos de meditar com vocês sobre uma palavra que Jesus disse e que é meio, digamos assim, distorcida pelos incrédulos. Quando Jesus disse: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Por que Jesus falou: eu quero misericórdia? Aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Se as pessoas lerem esse texto e focarem apenas nessa palavra, elas vão dizer: não, eu não tenho que fazer sacrifício. Jesus falou para não fazer sacrifício. Eu não tenho que fazer sacrifício. Como se não precisasse se sacrificar para se arrepender. Não tem cabimento. Como que uma pessoa vai se arrepender sem sacrificar? Então, é preciso que a pessoa entenda o contexto. Por que Jesus falou aquilo? E o texto lá, você pode ler bem devagarzinho e procurando entender, em Mateus capítulo 9, e versículo 10, que diz assim: e aconteceu que, estando ele, Jesus, referindo-se a Jesus, estando Jesus em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, os religiosos fariseus, os hipócritas, quando se fala fariseus, era uma seita separada dos judeus, mas a gente entende que aqui está se referindo a judeus hipócritas, ou aos hipócritas. E os hipócritas fariseus, que eu entendo assim, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Publicanos, você já sabe, eram os cobradores de impostos que eram odiados pelos judeus. Odiados pelos judeus. Então ele fala: por que os seus discípulos, por que disseram aos seus discípulos, por que o vosso mestre come com os odiados publicanos, os inimigos do povo de Israel, porque cobrava impostos para César, para Roma? Por que ele come com publicanos e pecadores? Pecadores. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. E então ele continua dizendo: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. É claro, óbvio que quando a pessoa lê, digamos, rápido, ou sem meditar, ou sem procurar entender ou aprender, que Jesus diz: aprendei o que significa
misericórdia quero e não sacrifício. Então, quando a pessoa lê assim rápido, ela sente logo aquela voz satânica, diz assim, tá vendo? Não precisa fazer sacrifício, não. Mas como você vai ser batizado nas águas sem se arrepender? E para se arrepender, você tem que sacrificar a sua vontade. Você tem que sacrificar o seu mundo, seus desejos, suas vontades, suas cobiças, suas vaidades, enfim. Você tem que deixar de lado o que este mundo oferece para receber o que Deus oferece. O reino de Deus é de Deus. O reino deste mundo é do diabo. O reino de Deus, para você entrar nele, você tem que sacrificar a sua vida. Você tem que negar o mundo, você tem que sacrificar o reino deste mundo. Não tem como, impossível, uma pessoa se arrepender sem sacrificar este mundo. Por isso que primeiro, antes de se batizar nas águas, de ser enterrado, sepultado, a pessoa tem que sacrificar este mundo. Ela tem que se arrepender. Entenderam, minha amiga, meu amigo? Ela tem que se arrepender. Ela não pode ser batizada nas águas para cumprir um ritual, um mandamento, simplesmente, de Jesus. Não. Ela tem que se arrepender de coração, com toda a sua força, de toda a sua mente. E isso não é um sentimento, é uma atitude que requer você negar a sua carne, o mundo, o que o mundo oferece. O mundo oferece oba-oba, mas aquele que quer receber o Espírito Santo, quer ser salvo, quer ser dirigido pelo Espírito Santo, quer ter comunhão com Deus, tem que sacrificar o mundo. O mundo jaz no maligno. E quem ama o mundo, diz o texto sagrado, o amor do Pai não está nele. Então tem que sacrificar. Então, quando Jesus fala misericórdia quero e não sacrifício, por que ele falou isso para os fariseus? Porque eles estavam acostumados a fazer sacrifícios pelos seus pecados. Eles pecavam, iam lá, ofereciam um animal, pronto, o pecado estava perdoado. No dia seguinte, pecava novamente, oferecia outro animal e o pecado estava extirpado. Era assim. Então Jesus disse, não é isso que eu quero. Não é isso. Eu quero muito mais do que isso. Ele está falando do sacrifício que a pessoa normalmente faz por um objetivo do mundo. A pessoa tem que fazer um sacrifício pelo reino de Deus, não pelo reino do mundo. Então, esse sacrifício pelo reino deste mundo, não há necessidade. Tem que sacrificar pelo reino de Deus. E essa é uma realidade. Muitos sacrificam pelo reino deste mundo e conquistam. Só que conquistam por um tempo, depois perdem. Por quê? Porque antes de conquistar uma vida decente, abençoada, primeiro você tem que conquistar o reino dos céus, o reino de Deus. Não foi isso que Jesus falou? Ele disse assim, lá em Mateus 6, 33, diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus é de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, tudo que você precisa vai ter. Então, aqui Jesus diz com clareza, eu quero misericórdia, eu quero que vocês façam o que eu estou fazendo. Eu sentei à mesa com os publicanos, os odiados, os rejeitados pela sociedade, e com os pecadores. Por quê? Porque eu não vim chamar
justos. Os justos não precisam de médico. Os justos não precisam de médico, mas os pecadores, os doentes, os enfermos de pecados, carregados de pecados. Não é para essas pessoas que eu vim. Muito legal, muito. Jesus disse com clareza no versículo 12, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. E quem são os doentes? Os pecadores. E para que esses doentes sejam curados, é necessário que chegue até eles a palavra de Deus. A palavra de Deus cura a alma. A palavra de Deus cura a alma. A alma é satisfeita com a palavra de Deus. Tem a orientação de uma saúde vigorosa, uma comunhão perfeita com Deus. A palavra de Deus traz paz para a alma. E você sabe disso. Muita gente lê o Salmo 91 quando está perturbado, lê o Salmo 91 e fica calmo. Só que ela vai ali só para aliviar a sua dor, aliviar a sua situação difícil. Mas depois esquece e vai viver novamente no pecado, aí volta novamente a sofrer. Então, o que cura a alma é a palavra de Deus. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Espírito e vida. Então, Jesus quer isso, que essa palavra, que é espírito e vida, que é o que ele oferece para o mundo que sofre, para as pessoas que sofrem, melhor dizendo, não o mundo, essas pessoas que têm carência de tudo, cujas almas estão sufocadas pela dor, pelo abandono, pela miséria, e não só a miséria física, mas a miséria espiritual, que as pessoas, infelizmente, têm muitas religiões, creem em tudo, menos em Deus. Creem em tudo, só não creem em Deus, e por isso suas almas continuam perdidas, perturbadas. Não há paz. Mas quando se tem acesso à palavra de Deus, ali Jesus sentado à mesa com os publicanos e pecadores, era a própria palavra encarnada, a palavra viva de Deus, o verbo encarnado, que estava dando àqueles publicanos e pecadores oportunidade de se converterem e de alcançarem a eternidade, a vida eterna. Então, amiga e amigo, espero ter ajudado aqueles que tinham dúvida com respeito ao sacrifício. Jesus, os sacrifícios de animais que os rabinos, os judeus faziam para que tivessem o seu perdão, o perdão de seus pecados, era um tipo, era uma sombra do que viria Jesus fazer. Jesus assumiu o pecado de toda a humanidade. Ele já pagou o seu pecado, você sabia disso? Você que está vivendo no pecado, Jesus já pagou pelo seu pecado. Ele pagou com a própria vida, ele deu a sua própria alma para que você pudesse ter a sua alma curada. Não precisa você fazer sacrifício. Então, o sacrifício que ele diz respeito aqui para não fazer é pelos pecados, porque não tem jeito. O pecado que você tem que sacrificar é você crer no Senhor Jesus. É você crer que ele já pagou a sua dívida e se converter e se arrepender do que você fez. O arrependimento é uma necessidade.
Não é uma opção, é uma necessidade para todos. Todos pecaram, portanto, todos precisam de arrependimento. Todos pecaram. Significa que, então, todos necessitam de arrependimento. E é isso que Jesus veio. Ele veio não para os sãos, mas para os doentes, os pecadores, os que estão vivendo sob o regime do inferno e têm vivido, têm comido o pão que o diabo amassou. Então, ele veio para você. Ele veio para os aflitos, para os perdidos. Não é isso que o apóstolo Paulo diz lá, que Deus escolheu as coisas vis deste mundo, quer dizer, os vis. E os publicanos eram vis. Ele escolheu aqueles que estão excluídos da sociedade, aqueles que ninguém dá valor, aqueles que ninguém acredita. Ele escolheu você, amiga e amigo. Mas você tem que se arrepender, não é? Não é porque ele me escolheu que eu tenho que, bom, agora eu vou curtir. Não, você tem que se arrepender. O que quer dizer? Dar uma guinada de 180 graus, ou seja, deixar de fazer o que você fazia de errado. Tudo que você fazia de errado, você tem que deixar de fazer. Isso é arrependimento. E enquanto você não deixar de fazer o que é errado, não houve arrependimento. E se não há arrependimento, não há perdão. E se não há perdão, você está condenado. É isso aí. Essa é a palavra de Deus. Mas ele veio para os pecadores. Ele veio para as pessoas pecadoras. Se elas aceitam, assumem essa crença, essa fé de entrega de vida para ele e começa a viver de acordo com a sua palavra, fazer o que é certo. Fazer o que é certo. Isso que é viver arrependido. Infelizmente, nem todos querem fazer isso. Não é? Por isso, por exemplo, nós falamos de perdão. Se a pessoa não perdoa, como é que ela vai receber perdão? Como é que você vai querer que a justiça seja feita quando é por benefício seu? A justiça é justiça, tanto para condenar quanto para absolver. Então, a justiça de Deus se faz para aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, que se arrependem, que fazem o que é certo a partir do momento que o aceitam, que creem nele, começam a viver uma vida íntegra, reta, falando a verdade, vivendo na verdade. É isso aí, pessoa de caráter, que deixou o descaramento de lado e começou a ser uma pessoa de caráter. É isso que Deus quer. Quer de você, quer de mim, quer de todos nós. Agora, a pessoa, por exemplo, ela foi injustiçada, mas ela é uma pecadora. Como é que um pecador vai buscar justiça diante do reino de Deus? No reino deste mundo, o sujeito faz o que não presta, ele vai preso. E diante do juiz ele vai ser julgado. Vai ser julgado ou condenado ou absolvido, dependendo das provas. Mas no quesito com respeito ao reino de Deus, quando a pessoa recebe o perdão de Deus, quando a pessoa é perdoada por Deus, obrigatoriamente ela tem que perdoar. Porque ela recebeu o perdão, ela perdoa também. E se não houver perdão... Então, é muito importante que você entenda aqui o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos,
mas os pecadores ao arrependimento. Você aprendeu, viu agora qual é a diferença, que sacrifício que Jesus está falando aqui, que tipo de sacrifício que ele está falando que não se deve fazer, é sacrifício pelo pecado. Esse não, só ele, o sacrifício pelo pecado, só Jesus pôde fazer, mais ninguém pode fazer. Até porque se a pessoa ela faz o sacrifício dela, se sacrifica pelo pecado, se ela é pecadora, como é que ela vai? Como é que ela vai sacrificar pelo pecado de outros ou mesmo dela? O sacrifício que ela tem que fazer é pelo perdão dela, pelo arrependimento dela. Então, é importante aprender o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício. Está claro? Os sacrifícios que os judeus faziam eram para o perdão de seus pecados. Cometiam um pecado, pegavam um animal, tadinho, e ofereciam em sacrifício. E o pecado dele era expelido. Mas, quando Jesus veio, ele morreu por todos. Acabou o sacrifício de animal. O animal não tem que ser sacrificado mais. Jesus já foi sacrificado por todos. Porém, para que todos possam receber os benefícios do sacrifício de Jesus, tem que se arrepender. Tem que se arrepender. E o arrependimento é um sacrifício, porque você deixa de fazer o que a sua carne gosta. Ou melhor, nós deixamos de fazer o que a nossa carne quer e gosta. Os prazeres da carne. Deus abençoe a todos vocês. Pense nisso. O texto lá de Mateus capítulo 9, do versículo 10 até o versículo 13. Deus abençoe e até amanhã. Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Abençoe mesmo. A bênção que Ele tem me dado, que você receba, no mínimo, em o nome do Senhor Jesus. Porque este é o segredo de uma vida com Deus. Quem? Desculpa eu estar rindo assim, mas é o gozo que vem na alma pelo pensamento que chega. O pensamento que chega é o seguinte: quando a gente está em Jesus, quando a gente vive e crê e vive em Jesus, então a gente tem interesse em dar. Dar o que Ele, Deus, na pessoa do Espírito Santo, nos tem dado. Mas quem não tem essa comunhão com Ele, infelizmente, só quer receber. Então, você é uma pessoa que só quer receber, ou você é uma pessoa que só quer dar. Depende do espírito que há em você. Obviamente, quando a pessoa tem o Espírito Santo, Jesus disse, Ele que falou, que nós seríamos como uma fonte. Uma fonte. Viu? Jesus disse, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E será como uma fonte que vai jorrar por toda a eternidade. Então, quando a pessoa tem, ela quer dar. Quando a pessoa não tem, ela quer receber. Das duas, uma. Então, você pode se avaliar, se pesar diante dessa balança, a balança divina. Jesus disse, dai e ser-vos-á dado. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida,
transbordante, generosamente se vos darão. Agora, presta atenção, esse é o Espírito de Deus. Muito legal isso, muito bacana. Nós falamos ontem sobre as almas, né? Quando a alma se sujeita à palavra de Deus, obedece, segue, serve a palavra de Deus, a vontade de Deus, então essa alma tem vida e por toda a eternidade, porque a sua vida vem do Espírito, o Espírito Santo. O Espírito Santo é sabedoria, é conhecimento, é inteligência, enfim, o Espírito Santo é tudo. Então, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem quem guia a sua alma. E então essa alma é feliz, ela é alegre, ela tem o gozo do Altíssimo. Agora, quando a alma não tem a direção do Espírito Santo, essa alma se torna vazia, depressiva, ansiosa, vazia, triste, enfim. E quando essa alma perde alguma coisa, especialmente um ente querido, ela entra em depressão. Por quê? Porque essa alma tem colocado todo o seu coração, digamos assim, naquela pessoa que perdeu. E quando perde aquela pessoa, ela fica sem chão. Mas quando a pessoa tem o Espírito de Deus, a sua alma está em Deus, seu coração está em Deus, seu coração está voltado para fazer a vontade de Deus. Por isso que Deus falou, veja só, ele diz assim: eis que todas as almas são minhas. Todas as almas são minhas. Como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. Mas a alma que pecar, essa morrerá. Quer dizer, vai estar definitivamente afastada, separada de mim. E se está separada de Deus, estará junto com quem? Com quem? Nós vamos falar isso, começar a falar isso a partir de amanhã, que são os julgamentos daqueles seres que vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Então nós estaremos falando a partir disso amanhã. Mas quando Deus fala, eis que todas as almas são minhas, ele não está excluindo nenhuma alma, todas as almas. Você gera um filho, você gera uma alma, aquela alma é de Deus. Se aquela alma vai servir a Deus ou não vai servir a Deus, ela é de Deus. Ela pertence a Deus. É propriedade de Deus. E Deus faz com as suas propriedades, com que ele é dono, o que ele quiser. E como ele é justiça, Deus é justiça, o trono de Deus, está escrito, é feito de justiça. Então, como ele é justiça, ele dá a cada alma o fim que ele acha, ele crê, ele quer, o que é a justiça. Dá o fim justo para aquela alma. Isso é importante você entender, porque muitas pessoas dizem assim, puxa vida, eu sou uma pessoa infeliz, eu não sei para que eu vim ao mundo, eu fui jogado nesse mundo, eu não queria vir, se eu pudesse escolher, eu não viria a esse mundo. Você realmente, a gente não tem realmente o direito de escolher se viemos ou não ao mundo, ou de vir ao mundo. Mas nós temos o direito de escolher
o destino final da nossa alma. Você sabia disso? Você sabia? Nós viemos ao mundo sem perguntarem para a gente, você quer ir ou não quer? Não, nós fomos jogados no mundo. Muito bem. Uma vez que nós saímos, entramos no mundo, essa alma pertence a Deus. Então Deus, com a sua palavra, dá a direção. O que você quer seguir? Você quer seguir a sua vida, seguir os seus pensamentos, os seus propósitos, os seus sonhos, ou você quer seguir a minha palavra, a minha voz, a minha vontade? Você quer fazer a minha vontade ou a vontade sua? O que você quer? Você quer o mundo ou você quer ganhar a sua alma? O que você quer? Você quer ganhar o mundo ou quer ganhar a sua alma? Agora você tem o direito de escolher. E eu dei espírito para você pensar. Deus fala, eu dei espírito, eu dou o espírito para o espírito, então, dá para você a direção. Se você escolhe, se você faz a escolha de acordo com o meu espírito, então você vai ter a vida eterna. Se você vai escolher de acordo com a vontade do mundo ou com as suas cobiças, então eu não posso fazer nada. Porque o que tinha que eu fazer, eu fiz. Eu dei a alma do meu filho, eu dei o meu próprio filho, que se sujeitou a este mundo, ele se sujeitou a este mundo para morrer por cada um de vocês. Se vocês não aceitam a oferta que eu fiz em resgate da sua alma, eu não posso fazer nada. Mas todas as almas pertencem a Deus. Todas as almas são minhas. Então, eu vou dar o destino de cada alma de acordo com os seus feitos, de acordo com as suas escolhas. Veja só, e isso Jesus confirma quando você lê lá em João, capítulo 15, Jesus fala muito legal isso. Basta você deve comparar o que Jesus fala no capítulo 15 de João, nos primeiros versículos, e fala aqui quando ele fala todas as almas são minhas. Ele diz com clareza, um momentinho só. Ele diz com clareza aqui em Ezequiel 18, versículo 4. Eis que todas as almas são minhas. Todas as almas são minhas. A alma que pecar, essa morrerá. Saiba disso. Saibam disso. A alma que viver de forma injusta, vai morrer. A alma que morrer de forma justa, vai viver. Está aqui. A alma que pecar, essa morrerá. Então, no capítulo 15 de João, ele fala assim, olha só, Jesus falando. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Quer dizer, Jesus se equipara ou se iguala, ou melhor, se coloca como uma videira. A videira é a que dá a uva. Então, a uva é o que dá o vinho, que faz a pessoa ficar alegre. Então, eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. Meu pai é que cuida dessa videira, de mim. Aí Jesus diz, toda árvore, ou melhor, toda vara em mim que não dá fruto, ele atira, arranca. Depois ele fala, joga no fogo, será lançado no fogo.
mas ele limpa toda aquela que dá fruto. A árvore que dá fruto, a videira, ou melhor, o galho, a vara que dá fruto, ele limpa para que venha dar mais fruto ainda. Você sabe que, fazendo um parênteses aqui, o passarinho plantou uma semente de goiaba na terra, lá no templo. E aí nasceu a goiabeira. E sempre está passando por ali. E um dia eu vi que não dava goiaba. E aí o que eu fiz? Eu vi que tinha galhos secos, folhas secas, então eu limpei tudo. Eu fiz uma limpeza naquela goiabeira. Sabe o que aconteceu? Passado algum tempo, ela começou a florir e deu fruto. Mas, primeiro eu tive que arrancar os galhos secos, que estavam mortos, que estavam só atrapalhando, impedindo dos outros galhos darem os seus frutos. Então, Jesus se equipara justamente à videira. A videira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. É o que Deus fala, todas as almas são minhas. A que dá fruto, limpo, para que dê mais fruto ainda. Mas a alma que não dá fruto, infrutífera, seca, eu arranco e jogo no fogo. Está aqui escrito. Leia lá João capítulo 15, versículo 1 e 2. Muito legal isso, porque explica direitinho o que está escrito em Ezequiel capítulo 18, versículo 4. 18, versículo 4. Ele diz: eis que todas as almas são minhas, quer dizer, todas as videiras são minhas. Meu pai é o agricultor, Jesus falando. Meu pai é o agricultor. E o galho que não estiver dando fruto, ele arranca e joga no fogo. Mas o galho que dá fruto, ele limpa, tira as folhinhas secas para que elas venham dar mais fruto ainda. Então, essa é uma lei divina, não sou eu que instituí. É uma lei de Deus, não foi um homem, não foi, digamos assim, um profeta, nada disso, foi o próprio Deus quem falou. Deus falou lá através da boca do profeta Ezequiel. Aqui, em João capítulo 15, versículo 1 e 2, é o próprio Deus falando, não usou a boca de um profeta, de um apóstolo, de um santo homem de Deus, não, usou a própria pessoa dele, Jesus, o Deus encarnado. Então, ele quem diz, eu sou a videira, eu sou a videira. Todo ramo que estando em mim não der fruto, o meu pai, que é o agricultor, ele arranca, joga no fogo. Mas a que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Que coisa maravilhosa. Então, amiga e amigo, nós vemos assim que Deus não é injusto. Ele não escolheu uns para o fogo e outros para a vida eterna, não. Ele deu a vida e a oportunidade para todos. Todos. Por isso que Jesus insiste que levemos a sua palavra até os confins da terra. Por isso que nós proclamamos a palavra de Deus diariamente. Para que aqueles que têm ouvidos para ouvir a voz de Deus venham ser salvos. Aqueles que têm ouvidos, mas não querem ouvir, paciência, o que a gente vai fazer?
É uma questão de escolha pessoal. Mas Deus está vendo. Deus está vendo, porque Ele dá oportunidade para todos. A palavra dele está escrita. As Sagradas Escrituras são o livro mais editado, mais vendido em toda a Terra, em todo o planeta. Não há livro que tenha batido o recorde, que tenha ultrapassado as Sagradas Escrituras. Não há. A Bíblia é a maior. Sempre foi e vai ser. Então, todos têm oportunidade. Agora, quem tem juízo obedece, quem não tem, padece. Não tenha dúvida. Então, quando Deus fala, todas as almas são minhas, eu vou dar o destino a cada uma delas, de acordo com os frutos de sua vida, de suas vidas. Então, amiga e amigo, não brinque com a sua alma. Não brinque com Deus. Não brinque com o diabo. Não brinque com o bem. Não brinque com o mal. Não brinque com a sua alma. São extremamente importantes para fazê-los ou fazer-nos pensar na eternidade viva, em gozo com o Senhor, ou a eternidade com choro e ranger de dentes. E isso quem escolhe é você, para você. Eu escolhi, eu fiz a minha escolha. Eu não posso fazer escolha pelos filhos, eu não posso fazer escolha pela minha mulher, eu não posso fazer escolha pelos meus pais, por ninguém. A escolha minha é minha, a deles é deles. Se Deus respeita as nossas escolhas, imagine nós. Então, nós temos que ter essa consciência de fé. Consciência de fé. Para que, então, venhamos decidir o que é o melhor para nossas almas por toda a eternidade. Entendeu? Deus é o dono da sua alma, seja você bom ou mal, mas Ele que vai dar o destino final da sua alma. Por exemplo, Deus é dono do diabo. O diabo sabe disso. O diabo sabe disso e sabe que já está condenado. Então, o destino dele já está escrito, já está determinado, já foi decretado. Ele sabe do destino dele. O julgamento dele já aconteceu. Ele sabe. Ele não pode fazer nada. Ele não pode fazer nada, nem os demônios podem fazer nada. Não pode fazer mais nada. Então, o que eles procuram fazer é desviar os pensamentos das pessoas da palavra de Deus. É distrair os pensamentos das pessoas. É fazer as pessoas passarem de largo, dar de ombros para aquilo que Deus falou. Porque Ele quer o máximo possível de almas perdidas junto com eles para sofrerem também, como eles vão sofrer. Ele não ganha nada com isso, mas Ele quer ver mais almas junto com Ele para sofrer a eternidade também. Amiga e amigo, não brinque com a sua alma, não brinque com Deus, não brinque com o diabo. Porque são eternos. Deus é eterno, o diabo é eterno e a sua alma é eterna. E quem dá fim, quem vai decidir a salvação ou a perdição eterna da alma, é você, que Deus respeita. Se você entregar a sua vida, se render, eu quero te servir, ó meu Pai. Eu aceito Jesus, o perdão que o Senhor Jesus me deu. E Ele pagou esse preço alto com a sua vida. Eu aceito, eu entrego a minha vida, eu vou obedecer a sua palavra. Então, você garante
Você garante a vontade de Deus na sua vida, porque a vontade de Deus é salvar todos. Ele não tem prazer nem na morte dos perversos. Então, ele quer salvar todos, mas ele não pode impor a vontade dele para a sua vida, para nossas vidas. Somos nós quem escolhemos. Use a sua inteligência. Use a sua inteligência para salvar a sua alma. Use a sua inteligência para salvar a sua alma e obedecer a palavra de Deus, que vai dar destino feliz. Vai entrar no gozo do teu Senhor. Entra no gozo do teu Senhor, está escrito. Deus abençoe a todos. Amanhã, então, vamos começar a falar sobre esses grupos de coisas e pessoas que vão entrar no lago de fogo e enxofre. Vamos apelar para o Apocalipse. Todo mundo tem que saber disso. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.